saber. Então, Efésios capítulo 1, nós podemos ler o versículo 4 e 5 por primeiro e depois ao texto principal, que é no versículo 19. 4 e 5, Efésios 1, 4 e 5 diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, ou em outra a versão melhor que se aplica diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua própria vontade. Agora vamos para o versículo 19. E qual sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Vamos pôr na versão ARA, na versão, acho que eu separei no programa ali, na versão ARA, isso. Esse versículo é importante para nós destacarmos alguns verbos, e não descascarmos. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas, amados, isso aqui é importante, e Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés de Jesus Cristo, e para ele ser o cabeça sobre todas as coisas, ele deu a igreja, a qual é o seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Agora o capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos, não nós, mas nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, antigamente, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, era natural, que fôssemos filhos da ira, como também os demais. 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza dos homens, não, a suprema riqueza da graça de Deus em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Amém? Amados, esse texto ele tem tantas coisas para nós meditarmos, tem tantas coisas. Falei no começo que de forma rasa nós vamos passar por esses versículos hoje, mas nós queremos meditar naquilo que é o nosso foco, a soberania de Deus. Talvez os irmãos não saibam, a palavra soberania, ela quer dizer que Deus ele governa, é alguém que governa todas as coisas, é alguém que tem controle absoluto, é um rei que é absoluto, é alguém que tem soberania, ele está acima de tudo, tem tudo nas mãos. Deus é um Deus que é soberano. E amados, quando nós meditamos na soberania de Deus, nós falamos isso na quinta-feira, a soberania de Deus é algo que nós devemos nos agarrar firmemente, amados. Não é uma coisa que nós passamos simplesmente por passar, mas é algo que nós devemos abraçar com todas as nossas formas, com todas as nossas forças, isso de forma espiritual. A soberania de Deus, se nós não crermos na soberania de Deus, se nós não crermos que Deus está no controle de toda a história, de toda a criação, de toda a redenção,
se nós não crermos que Deus está no controle de todas as tragédias, das guerras, nós estamos crendo em um Deus que é suscetível a erros. Se nós não cremos que Deus está no controle de tudo, nós estamos crendo em um Deus que está sujeito a falhas, e Ele é um Deus que não é poderoso o suficiente para ter tudo em suas mãos. Muitas vezes nós cremos, e não de forma explícita, mas dentro dos nossos corações, isso nós precisamos, com o tempo, ficar analisando se nós não cremos em um Deus que não é Deus. Porque muitas vezes nós passamos por dificuldade e a primeira pergunta que nós fizemos é: Deus, aonde tu estás? Não é? E mesmo assim, por muitas vezes não entenderem o que é a soberania, muitos cristãos e muitas pessoas, elas têm muitas perguntas dentro de si. Elas têm dúvidas, elas perguntam: por que um Deus que tem todo o controle, por que um Deus que tem tudo sobre as suas mãos, por que Ele permite o pecado? Talvez seja a pergunta que os irmãos tenham hoje. Por que Deus deixa as guerras? Como que Deus, que sendo soberano, como que Ele deixa existir a guerra? Por que Deus então deixa o homem ser tão mau? São perguntas que, por nós não meditarmos sobre a soberania de Deus, nós acabamos caindo nessas perguntas, e muitas pessoas abandonam a fé porque elas não encontram resposta nisso. E tem várias outras perguntas. E amados, muitos vão crer em respostas que a Bíblia não dá. Soberania de Deus não quer dizer, em primeiro lugar, amados irmãos, soberania de Deus, em primeiro lugar, nós temos várias fontes filosóficas, até teológicas muitas vezes, que eles falam assim: se existe um Deus, por exemplo, vou falar aqui umas palavras bem bonitas e elaboradas. Nós, por exemplo, temos uma linha filosófica que é do teísmo aberto. O teísmo aberto, ele crê o quê? Que Deus, ele autolimita a sua soberania. Quer dizer, Deus, ele tem poder, mas quando chega na nossa vontade, quando chega no nosso livre-arbítrio, Deus, ele limita o seu poder. Quer dizer, Deus é soberano até uma parte só. Amados, isso é uma filosofia que a Bíblia não sustenta. O teísmo aberto não está na Bíblia. Deus, ele não limita. Se nós olharmos, por exemplo, Isaías 7, por exemplo, ou Isaías 9 também, Isaías 6, nós temos um Deus que não está, no nosso português, não está muito ligando para a vontade humana. Entre a soberania de Deus e a vontade humana sempre vai prevalecer os desígnios de Deus. A palavra de Deus diz que aquilo que Deus determinou vai acontecer. Nós também temos, por exemplo, o dualismo, diz assim: o bem e o mal são forças opostas. Deus, ele é só bem. E o mal é algo contrário. Então, Deus não tem controle sobre o mal. Também a Bíblia não defende isso. Outra linha teológica, isso é uma linha teológica, diz assim que Deus, ele está em processo de evolução. Muitas pessoas pegam Gênesis e elas dizem assim: poxa, mas olha, se você ver Deus no começo e ver Deus depois, lá no Novo Testamento, parece que Deus, ele evolui de uma certa forma. Amados, isso a Bíblia também não diz. A Bíblia diz que aquilo que Deus decidiu lá no começo, antes mesmo da fundação do mundo, aquilo permanece. Deus é sábio lá no começo e Ele é sábio hoje da mesma forma. Deus, ele não aprende a ser mais sábio. Deus, ele não está indo em aulas para ser mais sábio. Muitas pessoas acreditam que Deus está num processo também de evolução, mas isso a Bíblia também não sustenta. Outra coisa, é panteísmo, uma linha filosófica também, que Deus, ele está no mundo, mas ele não governa soberanamente também. Deus está em tudo, mas ele também, ele deixa o ser humano livre, não é?
Nós também temos o deísmo, quer dizer que sim, que Deus criou o universo, mas Ele não intervém mais. Quer dizer, Deus criou o universo, Ele criou a criatura, mas Ele abandonou, Ele se separou de sua criação. A Bíblia também não defende isso. A Bíblia diz que Deus cria e Deus sustenta todas as coisas também. E entre outras, que as pessoas, ao não conseguirem responder de forma bíblica, ao não conhecerem a soberania de Deus de forma bíblica, elas acabam criando respostas que são, como Paulo disse aos Colossenses ou em Gálatas, ele diz assim, são ideias da própria mente humana. Então, por isso, amados, nós precisamos, o nosso foco, amados, precisa e será entender a soberania de Deus na salvação do ser humano. Hoje nós vamos focar nisso. Na semana passada nós olhamos para a responsabilidade do ser humano, para a responsabilidade e como que Deus lida, como que nós lidamos com a soberania de Deus e a responsabilidade humana. E é maravilhoso, amados irmãos, ver que tudo está no comando de Deus. Se nós formos olhar para a árvore genealógica de Jesus Cristo, nós vamos ver que Ruth era uma das avós, enfim, tem um parentesco com Davi. Depois de Davi, outras gerações vieram, seguindo que isso termina em Jesus Cristo. Ou seja, o fato de Ruth ter obedecido ou seguido a sua sogra, culminou no fato de que Jesus Cristo nasceu. Ou seja, Deus estava no controle de todas as coisas ali também. Isso é maravilhoso, para que Cristo viesse. Isso é maravilhoso, ver que Deus, apesar de muitas vezes nós acharmos que tudo está dando errado, tudo está num processo tão ruim, está num processo, parece que tudo desespero, nós precisamos olhar para histórias como a de Ruth e dizer, sim, Deus tem um propósito em todas essas coisas. E amados, para nós entendermos hoje como que Deus, Ele é soberano no processo da salvação, nós precisamos, em primeiro lugar, então, admitir para nós mesmos que o plano da salvação, ele não possui nenhuma contribuição do ser humano. Nós já ouvimos bastante o pastor Jonatas falar sempre que a única coisa que o ser humano pode contribuir é com o pecado. O ser humano, ele entra apenas com o pecado, ele só consegue contribuir com o pecado, mas o fato de nós sermos salvos, sermos regenerados, não é porque nós contribuímos para alguma coisa, mas sim porque Deus faz o processo completo. Isso é o resumo do que nós vamos ver nessa noite. O alcançar das mãos para nos tirar do lamaçal do pecado é inteiramente, amados, é inteiramente um processo poderoso que vem da parte de Deus. Deus é o único que pode fazer o milagre da salvação em nossas vidas. E em Efésios, nessa parte aqui, eu acho que essa é a carta que, de forma espetacular, ela descreve esse processo para nós. Então, em primeiro lugar, nós precisamos olhar para o versículo 4 e 5, e aqui, só no versículo 4 e 5, nós já poderíamos fazer um sermão completo, mas esse não será o nosso foco. Talvez em outra oportunidade iremos falar sobre a eleição e sobre a predestinação. Mas, amados, aqui, de forma resumida, Paulo já começa dizendo assim, vocês, e quando ele escreve à igreja de Éfeso, ele diz assim, vocês precisam lembrar que antes mesmo da fundação do mundo, Deus já escolheu de antemão os que seriam salvos. Ele de antemão predestinou filhos para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo. Por que que ele escolheu uns e não outros? Porque ele assim quis. E no final nós vamos entender melhor por que Deus quis assim. Uns ele escolhe para a salvação e outros ele deixa para que eles pereçam. E muitas pessoas, quando elas leem isso, elas torcem, elas não querem aceitar o fato de que Deus elege pessoas para serem salvas e outras não. Porque elas acham, não, mas Deus então é um Deus tão mau, Ele só escolhe alguns, por que Ele não escolhe todos para a salvação?
né? Esse é um Deus criado pela mente humana, amados irmãos. Esse é um Deus que é criado pelas nossas imaginações. Não é um Deus bíblico. Mas, como eu disse, nós não queremos focar nesses 2 versículos, mas nós queremos focar. De repente nós voltaremos, em outro sermão, voltaremos sobre a eleição e predestinação. A soberana eleição e predestinação dos crentes, da igreja, não é? Mas em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer que Deus, o processo de eleger pessoas, não é nosso, não fomos nós que nos autoelegemos, mas foi Deus que nos elegeu, pelo seu poder. E é isso que Paulo destaca no versículo 19. E qual a sobreexcelente, agora nós podemos de repente ler na versão NVT, ou a NTLH, pode ser também. Todavia Deus, amados, capítulo 1, versículo 19. Capítulo 1, versículo 19. Esse é o 2, 19. 1, 19. E a incomparável grandeza de quem? Do seu poder para conosco. Paulo, ele começa dizendo, quando ele fala da salvação, ele começa relembrando, não do suposto, como muitas pessoas dizem, do nosso livre-arbítrio, mas ele começa dizendo sobre o incomparável poder que Deus usa para com o pecador, que não tem nenhum poder para se salvar. Isso aqui é maravilhoso. Paulo começa dizendo, Deus usou de um poder que é incomparável. Nós falamos das guerras, de países que se armam, eles são muito poderosos, mas Paulo diz assim, o poder de Deus, ele é incomparável. Se nós juntarmos todos os exércitos da terra, tudo não se compara ao poder que Deus, ao usar esse poder em nós, ele é incomparável. Deus usa um poder que não pode ser comparado. Para conosco, os que cremos, nós crendo, nós podemos saber. Se você crê, amado irmão, se você crer em Jesus Cristo, crê na palavra de Deus, saiba que Deus usou um poder para com você que é incomparável. E na versão ARA, que nós lemos por primeiro, antes, Paulo ele destaca essa força usando 4 palavras no grego. Vamos voltar para a versão ARA agora. Paulo ele destaca 4 palavras. E qual, versão ARA, Almeida, revista e atualizada, ele diz assim, e qual é a suprema grandeza do seu poder? Aqui é dunamis. Dunamis, ou seja, aqui é traduzido por, é uma força, ela não é só poderosa. Aqui nós temos a palavra dinamite também, né? Para os irmãos entenderem, é um poder, ele não é só poderoso, mas é um poder também que está ativo. É um poder que está em constante, ele está ativo o tempo todo. Continuando, ele diz, é um poder usado para conosco, os que cremos, segundo a atuação. Aqui a palavra é energia, traduzida, a atuação, é uma energia que atua, significa uma energia em ação, é algo que está operando constantemente em nós. Depois ainda, segundo a atuação da força, aqui o verbo é kratos, que quer dizer, também força, indica um poder exercido, é uma autoridade colocado em prática. E ainda por último ele usa, mais uma vez, poder, e aqui é um outro termo que significa uma força que é brutal. É uma força que é uma capacidade que é totalmente desconhecida pelo ser humano. É isso que Paulo está tentando expressar aqui com essas palavras. O poder de Deus, amados irmãos, que age em nós, nos salvando, nos dando desejos espirituais, é o mesmo poder, é o que ele diz no versículo 20, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo Jesus Cristo à direita de Deus. Veja, amados irmãos, nós cantamos, nós estamos nos aproximando da Páscoa agora,
E nós vamos relembrar do poder de Deus ao ressuscitar Jesus Cristo. Paulo está afirmando de forma categórica, ele está dizendo, o mesmo poder, o mesmo dunamis, essa mesma força que levantou Jesus dos mortos, é o que está operando em vocês. Deus usa esse mesmo poder, o mesmo poder que fez com que Jesus Cristo levantasse no domingo pela manhã, é o mesmo poder que levanta pessoas da escravidão do pecado, tira pessoas da morte espiritual. É o mesmo poder, é a mesma força. O mesmo poder que fez com que Jesus subisse aos céus, Paulo está dizendo, e sentasse à direita de Deus, é o mesmo poder que atua em vocês. Olha que maravilha, amados irmãos, esse é o mesmo poder. A morte de Jesus, amados, quando nós olhamos para a morte de Jesus na cruz, nós sabemos que ali foi a maior prova de amor. Romanos 5:8, Paulo diz, a maior prova de amor está no fato de que Cristo se entregou numa cruz em nosso favor. Mas, amados, a ressurreição de Jesus mostra o poder de Deus. A maior expressão do poder de Deus. Nós olhamos, amados, para o poder de Deus na criação do mundo. Nós ficamos admirados. Mas, amados, olhemos para o fato de que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, mas não só Cristo, mas nós também, estando mortos para os pecados, nós vamos olhar depois, nós fomos ressuscitados em uma nova vida. E isso é um poder que não é nosso, nós não temos esse dunamis, nós não temos esse poder de nos automedicar ou auto-ressuscitar, não, isso é um poder que vem de Deus, porque é Deus que governa a nossa salvação. Então esse poder ele é tão grande que nem mesmo as palavras elas são insuficientes para explicar de forma completa esse poder em nós. Por isso que, amados, é totalmente antibíblico dizer que de alguma forma nós podemos contribuir para sermos salvos. Toda boa obra, ela é sempre um resultado do poder de Deus em nós. Existem sim, vamos ver melhor depois, existem sim as boas obras que o mundo faz, mas existem coisas que o mundo não consegue fazer e que apenas o crente consegue fazer. Tente explicar para o mundo que ele precisa amar os seus inimigos. Isso apenas o poder de Deus exercendo a salvação em nós consegue fazer essas boas obras. Então, é antibíblico dizer que eu escolhi viver para Deus. Não, amados, nós não escolhemos. Você tem desejos espirituais, você tem desejos que agradam a Deus, porque Deus, o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Jesus Cristo, Ele também usou para ressuscitar você dentre os mortos. Isso é maravilhoso. O mesmo poder que atuou em Jesus, atua em nós. E ainda nós podemos ver, no versículo 22 e 23, que ele diz assim, e sujeitou todas as coisas a seus pés. Cristo, aqui nós olhamos a soberania de uma forma mais ampla ainda, todas as coisas estão debaixo dos pés de Deus, de Jesus Cristo. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Quem? Ele está falando sobre Jesus Cristo. Está falando sobre Jesus Cristo. Cristo é o que governa todas as coisas. Amados, isso não é maravilhoso? Isso não é maravilhoso? Olhar para um Deus que faz todo o processo da nossa salvação. Nós não precisamos ficar perdidos em ficar pensando, será que aqui eu tenho que fazer, aqui é Deus que faz? Não, Deus faz todo esse processo para nós. É Deus quem nos justifica. E agora, quando nós vamos para o capítulo 2, e aqui, amados, é interessante vermos que a divisão em capítulos, ela não é, Paulo não dividiu a carta aos Efésios em capítulos, isso é uma coisa que foi adicionada depois. Mas Paulo continua no mesmo assunto no capítulo 2.
e vos vivificou, ele está falando sobre a igreja agora, e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Amados, que é interessante dizer, e aqui está um dos versículos menos falados na realidade das igrejas hoje no Brasil, a declaração, por exemplo, quando nós olhamos para Gênesis também, a declaração de Deus no jardim do Éden, amados, ela foi bem séria. A declaração que Deus deu no jardim do Éden, ela é bem séria. Deus disse a Adão e Eva: se vocês comerem, se vocês me desobedecerem, certamente vocês vão morrer. Certamente vocês morrerão. E amados, essa é a condenação do homem. A maioria das pessoas acha que a condenação do ser humano é o inferno. É sim, o inferno, a Bíblia diz que ela é separada para o diabo e aqueles que o seguem, mas a principal condenação, a primeira condenação por causa da nossa desobediência é a morte eterna. Essa é a condenação do homem. Não somos condenados ao inferno simplesmente, mas por causa do pecado nós estamos mortos eternamente. Por causa da nossa desobediência, por causa da nossa rebeldia contra Deus. E amados, não é necessário nós ficarmos lembrando que um morto, ele não tem poder de escolha. Um morto, ele precisa ser carregado para a tumba, ele não vai sozinho. Um morto, ele não tem liberdade, ele não tem autoridade, amados, ele está morto. É isso que Paulo está dizendo, ele vos vivificou, ou seja, ele teve que trazer vocês à vida. Por quê? Porque vocês estavam mortos em ofensas e pecados. Então Paulo, e depois ele continua dizendo, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade de quem? Da nossa carne, e dos pensamentos, dos nossos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. E aqui é interessante, né, que Paulo primeiro ele usa essas figuras de linguagem. Ele primeiro diz que nós estávamos mortos em ofensas e pecados, mas depois ele também diz que nós andávamos segundo o curso deste mundo. Quer dizer, Paulo ele usa essa dupla condição. Nós estamos mortos para Deus. Sim, nós estamos mortos para desejarmos Deus, porém nós estamos bem vivos para amar o que Deus odeia. Paulo ele usa essa dupla condição aqui, nós estamos mortos para desejos espirituais que agradam a Deus, mas nós estamos bem vivos para amar aquilo que é pecado. E aqui nós podemos relembrar novamente, é claro que isso não significa que o mundo, quando nós estamos falando do mundo, nós estamos falando do mundo terra, mas nós estamos falando do mundo, o sistema. As pessoas que fecham sua mente para Deus, as pessoas do mundo, elas fazem coisas boas. Sim, elas fazem. É preciso admitir, sim, há pessoas que fazem coisas boas. É necessário expressar que por mais boas que sejam, amados irmãos, por mais coisas boas que nós possamos fazer, elas não alcançam o padrão que Deus exige. Amados, Deus exige perfeição. O padrão de Deus para nós entrarmos no céu não é simplesmente dar algumas esmolas ou fazer algumas boas ações, então pronto, eu estou salvo. Não, o padrão de Deus, ele é muito elevado. Deus diz: não pode entrar nenhum pecado no céu. Deus exige um alto padrão. É impossível alcançar o padrão da perfeição de Deus por nossas boas obras. É impossível. Por mais que o ser humano seja bom, se nós olharmos para tudo de bom que o ser humano do mundo faz, nós podemos dizer: poxa, mas será que Deus não aceita? Deus diz: não.
Não há um sequer, diz a palavra de Deus, não há um sequer que faça o bem. Não há ninguém que consiga alcançar o padrão perfeito de Deus. O padrão de Deus, ele é altíssimo, é impossível o ser humano alcançar o padrão perfeito de Deus. E aqui, amados irmãos, muitas linhas teológicas, muitas igrejas hoje, não de forma explícita, mas dentro do coração, eles creem que o ser humano não está morto, mas ele está apenas doente por causa do pecado. O ser humano, ele está doente, o ser humano está tão doente por causa do pecado, ele não está completamente, assim, o pecado ele atingiu algumas áreas do ser humano, não, a Bíblia diz, Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, Gênesis 2:17, se vocês desobedecerem, certamente vocês morrerão, essa é a condenação do ser humano. Muitas pessoas então dizem, o ser humano está apenas doente, né? Está apenas um pouco doente. Não, o ser humano está morto para Deus, por causa do seu pecado. O ser humano está completamente imóvel para ele ir a Deus. Ele não quer, ele não deseja a Deus. Ele sabe. Romanos 6, ao mesmo tempo que ele está morto, nós também olhamos para Romanos capítulo 1, Paulo diz assim, e o ser humano, ele sabe, pelo que Deus revela na natureza, ele sabe que existe um Deus. A natureza revela que existe um Deus, mas mesmo assim, eles não buscam a Deus. Por quê? Porque eles estão mortos espiritualmente. Eles amam. Eles estão mortos para buscar, eles estão cegos, eles não querem buscar a Deus, mas de outro lado, eles estão realmente bem vivos para o pecado. E isso significa o quê? Em termos práticos, amados irmãos, estar vivo para o pecado significa buscar por prazer que é imediato, sem considerar as consequências que são eternas. É buscar por prazer que não, sem pensar nas consequências, ou sem pensar naquilo que Deus disse. Se você fizer isso, se você fizer aquilo, você sofrerá consequências. Aí o ser humano vem e diz, não é bem assim. Não é bem assim, não é? Isso é buscar por prazer, sem considerar as consequências eternas, ou então, ainda buscar satisfação nas paixões e desejos que são contrários aos princípios de Deus. Nós podemos citar a prostituição, os pecados sexuais, a mentira, a blasfêmia, são todos pecados que vão ao contrário do que Deus estabelece. Deus diz, você não deve mentir. O ser humano, cego espiritualmente, ele diz, eu posso mentir. Falta de arrependimento pelos pecados, como se fosse natural, né, continuar a viver de maneira desobediente a Deus. E para piorar a nossa situação, no versículo 2, versículo 3, Paulo diz assim que se nós seguirmos os desejos carnais que vão contra Deus, nós estaremos seguindo o príncipe e não o rei. Nós precisamos deixar claro que nós estaremos seguindo o comandante, o príncipe, que é o próprio diabo. Então, amados irmãos, por último ainda, Paulo, ele complementa e diz, para completar, como se não fosse suficiente estarmos mortos para termos desejos espirituais, nós nós precisamos lembrar da coisa mais importante que o nosso pecado atrai, que é a completa repulsa de Deus ao nosso pecado, ou seja, a ira de Deus. Versículo 3, nós, por natureza, era natural, por causa do nosso pecado, sermos considerados filhos da ira de Deus, como os outros também são. Deus, ele tem repulsa. Deus, ele tem completa repulsa. Ele não consegue se misturar com o nosso pecado. Ele está longe
Ele está longe do nosso pecado. E isso nós sabemos, amados, que isso é por causa da santidade de Deus. Santidade de Deus significa que Deus está separado de todo o pecado. Que Deus é um Deus que não se envolve com o nosso pecado. Deus não é um Deus que, nós meditamos isso no ano passado, né? Se existe algo que Deus não pode fazer, Ele não pode pecar. Deus não se mistura com o nosso pecado. Deus, Ele não experimenta o pecado. Ele é santo, Ele odeia qualquer um que comete pecados. Paulo Washer, ele é um baita pregador, agora ele está numa missão muito bacana de evangelizar presidiários. Os irmãos podem procurar depois. Ele tem a famosa frase, diz assim: as pessoas, elas escrevem, elas estampam em suas camisetas dizendo: Deus, Ele ama o pecador e Ele odeia o pecado. Mas na verdade a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus, Ele odeia o pecado e Ele também odeia, Ele tem repulsa a quem comete o pecado. Deus odeia o pecador. Nós sabemos, amados, que Deus, Ele ama um coração arrependido. Deus, Ele ama pessoas que se arrependem dos seus pecados. Salmo 5, versículo 5 diz isso, né? Deus, Ele odeia os que praticam o mal. A ira de Deus, amados irmãos, ela é real. A ira de Deus por causa dos nossos pecados, ela é real. Deus é um Deus que é um juiz justo. Ele precisa punir aqueles que cometem pecados, e por isso Paulo diz: por causa do nosso pecado nós somos sujeitos, nós estamos sujeitos à ira de Deus, e ela é real, ela é real. Em terceiro lugar, e em último, e agora nós olhamos primeiro para o fato de que é Deus que começa, que é Deus que faz e é Deus que termina a nossa salvação. Olhamos o porquê Deus tem que ser soberano sobre nós. Por que Deus tem que usar um poder que é imensurável? Por quê, amados irmãos? Porque nós somos desobedientes, nós estamos mortos em ofensas e pecados. Nós não conseguimos iniciar o processo da salvação. Nós não podemos escolher a Deus. É Deus que nos escolhe, é Deus que nos elege, nos predestina, é Deus que começa, é Deus que ressuscita nós dentre os mortos. E é isso que Paulo aqui, ele vai dizer assim: mas Deus, no versículo 4, capítulo 2, versículo 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, mesmo nós estando mortos em ofensas e pecados, Ele nos trouxe a vida. Olha que mensagem maravilhosa, que mensagem nova mensagem do Evangelho é essa. Mesmo nós estando mortos em delitos e pecados, Ele nos amou, Ele nos trouxe a vida. Deus, amados, nós sabemos, nós estudamos aqui por várias vezes, Deus por natureza, Ele é amor. Deus por, a natureza de Deus é ser amor. E quando Deus expressa isso, esse amor para com o pecador, ela basicamente se divide, podemos dizer assim, em graça e misericórdia. As duas formas do amor de Deus é graça e misericórdia. Talvez os irmãos queiram gravar essa frase, mas graça é quando Deus nos dá aquilo que não merecemos. E misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Depois os irmãos podem passar lá no YouTube e anotar essa frase. Mas quando Deus nos ama, Ele basicamente usa de misericórdia. Efésios 2:4, ele diz assim: mas Deus que é riquíssimo em quê? Em misericórdia. Em Efésios 2:7 ele diz assim: para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Graça e misericórdia no sacrifício de Cristo, é isso que Paulo está meditando agora. Em nenhum momento há uma contribuição do ser humano aqui. Em todo momento é Deus nos ressuscitando, é Cristo usando do seu amor, é Deus usando da sua graça e misericórdia. É um processo completamente
de Deus. Deus é um Deus que governa a salvação. Então a misericórdia e a graça vêm até nós através do sacrifício de Jesus na cruz. Nós cantamos antes, foi ali nessa cruz que Deus mostrou o quanto Deus odeia o pecado. Quando Cristo é pendurado, quando Cristo é açoitado, quando Cristo sofre a separação de Deus Pai, é ali onde Deus mostra o quanto Deus odeia o pecado. Amados, olhemos para o quanto Cristo está sofrendo na cruz. Vejamos o quanto Cristo está padecendo por causa do nosso pecado, porque ali está mostrando o quanto Deus odeia, quanto Deus não se mistura com o pecado. Mas ao mesmo tempo, ali naquela cruz, Deus mostra o quanto Ele ama pessoas que se achegam a Ele. É o que Paulo está dizendo. Estando nós, mas Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor nos amou, estando nós, mesmo nós mortos em nossas ofensas, Ele nos vivificou, mesmo nós estando sujos, mesmo nós estando totalmente deturpados por causa do nosso pecado, mesmo nós estando mortos, sem poder algum, Ele nos mostra o seu amor. E amados, através da ressurreição de Cristo, Deus mostra o poder incrível que Ele tem, Efésios 1:19, como nós já meditamos. E ao nos salvar, Ele mostrou a grandeza da sua graça. Ele mostra seu grande poder ao ressuscitar Jesus Cristo, mas quando Deus esmaga seu único Filho numa cruz, todos os sofrimentos de Cristo, não só os sofrimentos na cruz, mas Jesus diz, a Bíblia diz que quando Cristo deixou de sua glória, ali já começou o sofrimento do Filho. Ali Deus mostra a sua graça, o seu amor para com o pobre pecador. E amados, o propósito final da salvação, a glória de Deus, no final de todas as coisas, a nossa salvação não é simplesmente para o nosso benefício. Isso aqui é o que é mais maravilhoso. No final de todas as coisas, o benefício não é somente nosso, mas no final da coisa, ou no final, o propósito final da salvação é a própria glória de Deus, a glória do Rei dos Reis. É o que ele diz. Ele nos ressuscitou, versículo 6, juntamente com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quer dizer, objetivo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas, de que? De nós termos escolhido Deus? Não, de mostrar o quanto Deus é gracioso. Por isso que nós falamos que os crentes, a igreja, são o troféu de Deus. É para mostrar no final e agora já que Deus, pelo seu poder, pela sua graça, usando do seu amor, Ele tem. Eu e você, nós somos os troféus daquilo que Deus faz. Nós somos as joias daquilo que Deus fez em Jesus Cristo. 2:8-9, Paulo diz, porque pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isto não vem de vocês, é algo que vem de Deus, é dom de Deus. Por quê? Porque é óbvio, Paulo está dizendo, é fácil, se nós crermos que nós temos alguma participação na nossa salvação, se nós crermos que nós temos, o ser humano, ele está só um pouquinho, ele está doente só, né? Então ele tem livre-arbítrio, então ele pode escolher a Deus, ele pode escolher. Não, amados, nós estamos mortos por causa dos nossos pecados, nós não podemos escolher a Deus, é Deus quem abre os nossos olhos. Agora nós temos desejos espirituais. No final, nós podemos dizer, Paulo diz, e isso, amados irmãos, se nós pudéssemos escolher, se nós tivéssemos alguma contribuição, o ser humano poderia, no final, dizer, Deus fez uma parte, mas eu também contribuí, eu também tive a minha contribuição.
Deus não divide a sua glória. Deus é soberano sobre toda a salvação. Deus não divide a sua glória. Paulo diz, não vem das obras, não vem de vós, é dom de Deus. E no final das contas, no final das coisas, no final das contas, no final da história, Deus, Ele vai mostrar, e agora já, Ele mostra como é grande tanto a sua graça, e como é grande também o seu amor, o seu poder. O principal motivo de Deus nos salvar é para que por toda a eternidade a igreja possa glorificar a sua graça. Para que no final a igreja ela mostre tanto para este mundo, mas para que no final todo joelho se dobrará e diga, Deus é soberano. E a igreja, nós hoje, nós nos alegramos não no fato de que nós somos alguma coisa, não, mas no fato de que Deus escolhe pessoas indignas de serem salvas. Eu olho para o fato de que nós podemos ser salvos, não porque Deus viu alguma coisa em nós, porque não. A história sempre diz assim, alguns dizem assim, como o que Deus viu em mim para ser salvo. Não, Deus não viu nada em mim para ser salvo. Mas Ele decidiu assim fazer. Para que no final eu levante minhas mãos e diga, obrigado, glorificar a sua graça. Por isso que, amados, por isso que quando nós cantamos, nós não estamos cantando o quanto está sendo difícil a nossa situação, os nossos problemas, né? As nossas debilidades. Não, nós cantamos para Deus e principalmente sobre Deus. Sobre Deus. John Stott, nós aqui podemos recomendar vários livros de John Stott. Ele diz assim, não podemos nos orgulhar no céu. O céu estará cheio das grandes ações de Cristo, e o céu estará cheio dos louvores a Deus. Então, a verdadeira demonstração no céu não será sobre nós, mas sobre a riqueza incrível da graça, misericórdia e da bondade de Deus, mostradas através de Jesus Cristo. Não, no céu não haverá uma festa para exaltar a nossa bondade, não haverá no céu uma festa para mostrar, e aqui já, mostrar a riqueza da bondade de Deus, da misericórdia e da graça de Deus. Concluindo, amados irmãos, como que toda essa mensagem se aplica a nós? E amados, toda essa meditação nesses poucos versículos aqui nos deve levar a admitir de uma vez por todas que é Deus que nos salva e Ele salva quem e Ele salva como Ele quer. Isso se deve ao fato de que Deus é soberano, Ele governa sobre tudo e Ele governa sobre todas as coisas. Nós olhamos para o nosso pecado e nós vemos que isso não atrapalha os planos de Deus. Isso, pelo contrário, absolutamente nada foge dos planos de Deus. Eu gosto muito de usar, e eu acho que nós podemos usar, de repente, quando nós falamos sobre outro tema, ou sobre o sofrimento, enfim, quando nós olhamos para Jesus Cristo. Veja, amados irmãos, Jesus está sofrendo, aquelas pessoas, se nós tivermos apenas um pequeno recorte de Jesus sofrendo, nós poderíamos dizer, quem em sã consciência diria que em meio a tanto sofrimento de Jesus, ali pode haver um plano bom? Ninguém diz. Se nós olharmos apenas para o recorde de Jesus sofrendo na cruz, nós dizemos, quem em sã consciência pode dizer, ali há um plano bom? Mas nós que sabemos da história por completo, nós sabemos que sim, ali há pecados, há pecado dos judeus, matando o Filho de Deus, ao pecado de Pilatos, matando o Filho de Deus, mas esse pecado não atrapalha os planos de Deus. O pecado ali dos judeus, dos romanos, não atrapalha os planos de Deus. Então nada, nós meditamos isso sobre Ruth.
se Ruth tivesse feito qualquer outra coisa, tomado qualquer outra decisão, isso estaria no plano soberano de Deus. Então, em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer que Deus é o autor da salvação. Isso nos traz algumas aplicações práticas. Reconhecer que o poder de Deus, reconhecer esse poder em nossas vidas. Amados, alegrem-se, nós devemos nos alegrar que o poder de Deus não é algo que está distante, não é algo que é uma teoria, não é uma teoria que é assim, que nós não podemos tocar, não, amados irmãos. O poder de Deus é algo que está agindo dentro de você. O fato de você querer, nem que seja só um pouquinho, o fato de você querer estar aqui, querendo ter comunhão, estar tendo desejos espirituais, nós precisamos reconhecer que isso é o poder, o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos. Ele está agindo dentro de você. Ele está agindo dentro de você, fazendo com que você tenha desejos, tenha amor, tenha paciência, tenha bondade. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos, o colocou à direita de Deus, está disponível para nós, crentes, hoje. Há 2000 anos atrás, Jesus Cristo foi ressuscitado dos mortos, e hoje, Deus, pelo seu poder, Ele ressuscita pessoas em Santa Rosa, na Ucrânia, na Alemanha, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Deus está ainda trazendo pessoas, abrindo seus olhos pelo seu poder. Não é uma teoria que nós lemos na Bíblia, mas é algo que nós podemos experimentar. Não só experimentar dessa forma, mas isso nos faz viver de forma corajosa, com muita confiança, amados irmãos, de que Deus não irá nos abandonar. Não chegaremos no final da nossa vida e nós não iremos fazer essa pergunta e dizer: será que eu estou salvo ainda? Não, nós experimentamos desse poder, e esse poder irá nos conduzir até o final da nossa vida na salvação. Nós podemos também lembrar da nossa condição antes da salvação. Nós estávamos mortos, e aí, amados, nós precisamos lembrar que nós não merecemos ser salvos. Se nós pensarmos sobre como éramos antes de conhecer a Cristo, nós precisamos ter uma atitude de humildade, reconhecer, nós precisamos ter mais gratidão por causa da nossa salvação, gratidão por aquilo que Deus fez sem nós merecermos. Estávamos mortos em delitos e pecados. Paulo, ele diz: nós estávamos mortos, Efésios 2, 1, 3, e mesmo assim Ele nos agarra e nos traz, mesmo nós não merecendo. Ele faz isso para demonstrar o seu amor. E ainda no final nós podemos meditar sobre essa graça que é inexplicável, a graça inexplicável de Deus. E aqui, amados irmãos, nós vamos fazer evangelismo no sábado que vem, nós vamos abordar o máximo de pessoas, nós vamos tentar explicar para o máximo de pessoas possível sobre a graça que nós jamais, nunca conseguiremos explicar e fazer com que uma pessoa entenda. Essa é uma graça que somente Deus pode explicar através do Espírito Santo aos corações. Deus, Ele nos usa para explicar, sim. Nós nos esforçamos, nós vamos atrás das pessoas, abrimos a Bíblia, vamos expor a Bíblia, assim como pregadores fizemos, nós expomos a Bíblia, mas a graça, ela é inexplicável, porque é somente Deus que abre o seu coração. No final das contas, Paulo, ele fala da grande misericórdia de Deus, que nos deu vida mesmo estando nós mortos em nossos pecados. Como que Deus faz? Por que Deus faz? Por que eu e não outro? Não sei. Mas a Bíblia diz, é assim, para que no final Deus mostre a sua grande misericórdia e graça. Para que no final Deus mostre a sua grande misericórdia e graça. Para que Deus mostre no final, Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre a nossa salvação. Amém? Vamos pôr de pé e vamos orar.